Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação, em especial por conta desse texto magnífico que o nosso Senhor Jesus Cristo pessoalmente nos dá. Pessoalmente, esse texto magnífico que nós temos estudado essa semana toda, ele, por mais que a gente receba revelações, ainda tem mais. Sempre tem mais um pouco. E uma das coisas que nós queríamos perguntar para você, que obriga você a pensar, é o seguinte: quando nós tratamos da palavra de Deus, então nós temos as pessoas que falaram, as pessoas que estão ouvindo, que se pronunciaram, por exemplo, no Velho Testamento, em Gênesis, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem escreveu isso? Foi Moisés. Quem falou para Moisés escrever isso? Foi Deus. Moisés era um homem instruído, letrado, inteligente, sábio, e foi preparado por Deus lá no Egito. E ele então escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas aí vem outros livros escritos por outros profetas, reis, outros autores. Nós temos também as cartas apostólicas escritas pelos apóstolos, Pedro, Paulo, João, Timóteo, como se diz, Tiago, enfim, nós temos vários autores. Nós temos aqueles que escreveram a história de Jesus, são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eles citam, cada um escreveu de acordo com a visão, o entendimento que o Espírito Santo lhes deu. E cada um foca acontecimentos que aconteceram no ministério do Senhor Jesus. Mas, quando nós lemos, por exemplo, sobre o rico e o Lázaro, essa história, esse acontecimento, esse fato histórico, somente Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, poderia escrever ou poderia falar do que acontece depois que a pessoa morre, não é? Porque todo mundo quer saber o que vem depois da morte. O que vem depois da morte? Então, existem muitas filosofias, muitas doutrinas, muitas teorias, muitas religiões, muitas coisas, muitas pessoas, cada uma tem a sua própria interpretação a respeito deste fato. Mas o que a gente tem que observar, e não podemos nos esquecer, é que somente o próprio Deus poderia escrever esse texto, ou falar, ou ensinar, ou passar esse texto, contar o que aconteceu lá na Babilônia. Somente o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus. E é o que
nós entendemos aqui, Jesus disse, ora, havia um homem rico. E então ele descreve parte da riqueza, ele mostra a ostentação desse homem rico, mostra o lado desse homem rico. Depois ele fala assim, havia também um certo mendigo. Quer dizer, Jesus fala que havia um certo homem rico e um certo mendigo. Duas pontas da sociedade. Um representando os poderosos, os ricaços, e o outro representando os miseráveis. Mas isso não é parábola, isso não é uma história, é uma real história. Aconteceu. E só Jesus poderia falar isso, porque só Jesus é eterno. Ele viu tudo que aconteceu, ele sabe de todas as coisas. Isso é interessante, isso é importantíssimo você ter essa concepção. Porque aqui Jesus quer dar um ensinamento que venha dirigir, conduzir a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. O que vem depois da morte? Que é uma incógnita para todo mundo. Então Jesus mostra. Então havia realmente um homem rico. Sempre houve homens ricos, mas aqui esse homem rico é diferente. Como também sempre houve mendigos. Esse aqui também é diferente. Porque Jesus fala da morte de ambos. E o que aconteceu depois da morte deles? Então, o que mais chama a atenção nesses dois homens, um rico e o pobre, o mendigo? A riqueza do rico, quando você lê, poxa, vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quer dizer, uma ponta da vida. A outra ponta é o mendigo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. É importante. Ele dá o nome de Lázaro. O mendigo, Jesus honrou falando o seu nome, pronunciando o seu nome. E isso é muito importante na Bíblia. No passado, quando se menciona na Bíblia os nomes, esse é um fato extremamente importante. Extremamente importante. Só para você ter uma ideia, na genealogia do Senhor Jesus, lá em Mateus, primeiro capítulo, você vê que fala sobre a origem de Jesus, como Jesus veio. E fala de Jessé, pai de Davi, fala da mulher de Urias, não fala o nome dessa mulher, fala apenas a mulher de Urias, que quer dizer que Deus não honrou esta mulher, aquela que foi envolvida por Davi e Davi se envolveu com ela. Ela se envolveu com Davi. Porque aquela na vida de Davi. Mas também
gerou o filho Salomão, mas não fala o nome dela. Batseba, não fala o nome dela. O nome dela é citado no Velho Testamento, mas no Novo Testamento foi ignorado o nome dela. Quando fala de Batseba, apenas pronuncia que ela era mulher de Urias e não de Davi. Só para você ter essa noção de como era importante o nome da pessoa antigamente, mencionar. Então, na Bíblia, quando você lê o nome de uma pessoa, aquela pessoa, quer ela tenha sido boa ou má, pobre ou rica, o nome dela está ali porque teve importância na história, no geral, mas Batseba não. O nome dela está lá no Velho Testamento, mas no Novo foi descartado. Então, quando fala Lázaro, dá nome ao pobre mendigo, Deus está honrando Lázaro. Quando não dá o nome do homem rico, Deus está desonrando o homem rico. Mas o que eu estava pensando, meditando sobre esses dois homens, e veio a pergunta: qual era a maior riqueza do homem rico e qual era a maior riqueza do mendigo Lázaro? Qual seria? Por exemplo, qualquer um de nós pode se encaixar entre esses dois homens, seja o homem rico, seja o homem mendigo. Mas entre os dois estamos nós todos. Todos, você, eu, todos nós. Então, como é que nós podemos mensurar a riqueza de uma pessoa, de um ser humano? Que é no seu caso, por exemplo. Havia um homem rico. Depois Jesus diz, referindo-se a Lázaro miserável, havia também um mendigo. O que fazia os dois iguais, digamos assim, em termos de riqueza real e eterna? A pergunta é essa. O que o homem rico tinha de mais rico, mais precioso? E o que o mendigo Lázaro tinha de mais precioso, tão precioso quanto o homem rico? Dado por Deus. Era a vida. Era a vida. Tanto o homem rico quanto o mendigo tinha uma preciosidade, uma riqueza incalculável que o ser humano neste mundo não enxerga. Provavelmente, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. O homem rico pensava que a riqueza dele estava nas suas posses, no seu dinheiro, na sua luxúria, na sua vida regalada. Já o mendigo pensava assim: eu sou um infeliz, eu não tenho nada. Ele também não conseguia enxergar que ele também tinha uma riqueza, uma preciosidade que era a sua alma. Então, quer você seja ou tenha dinheiro ou não, quer você seja uma pessoa enferma, um prisioneiro, uma pessoa condenada à morte pelos médicos, a doença que atingiu você, quer você seja a pessoa mais infeliz do mundo ou mais feliz do mundo, todos nós temos uma riqueza que é imensurável, dada por Deus. Ela está aí, dentro de você. Não é o seu corpo, não é o seu espírito, mas é a sua alma.
a minha alma. A nossa alma, amiga e amigo, é a maior riqueza que nós temos. Porque essa riqueza, ela é tão rica, tão rica, tão rica, que tudo que a gente faz nesse mundo, a gente quer satisfazê-la. É para satisfazer a alma. Se a gente come ou se a gente bebe, a gente quer satisfazer a alma através da comida ou da bebida. Se a gente vive em família ou vive uma vida solitária, a alma sofre porque está só, ou se alegra porque está em meio aos familiares. Tudo é alma. Todo e qualquer prazer que você tenha na sua vida, ou desprazer, é na sua alma que você sente. Nós sentimos. Todos nós sentimos. E todos os sentimentos que nós temos, que nós sentimos, seja de amor, de ódio, de inveja, de paixão, de abandono, de dor, de prazer ou desprazer, qualquer que seja a sensação que a gente tenha no nosso corpo físico, seja uma sensação de tristeza ou de alegria, é a alma que sente. Por exemplo, nesse momento, eu sinto a minha boca seca e eu tenho que satisfazer a minha língua, o meu corpo, com um pouco de água. Porque senão eu não posso continuar falando. Eu não posso continuar expressando os meus pensamentos que vêm à minha cabeça. Então, Deus nos tem dado o mais precioso, que não são as riquezas deste mundo, que se chama alma. A sua alma, como a minha alma, é a coisa mais rica que nós temos. E foi dada por Deus. É o sopro de Deus dentro de você. Você sabia disso? Quando Deus criou do barro Adão, primeiro homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego é eterno. Deus o fez para ser eterno. Ele criou para a eternidade. O corpo não. O corpo é deteriorável, porque é feito de barro. Mas a alma não. A alma é eterna. O espírito, que diz respeito à inteligência, sabedoria, é de Deus. Esse espírito que nos dá inteligência, sabedoria, esse espírito que pensa, que raciocina. Por exemplo, neste momento nós sentimos sensações. É a alma, é o coração, simbolizado pelo coração. Mas o pensamento, o raciocínio, o intelecto diz respeito à sabedoria. É o espírito que Deus nos empresta. Ele nos empresta sabedoria, nos dá talento, nos empresta talento, etc., para que nós venhamos construir, para que viéssemos construir um mundo, dar sequência ao mundo que ele criou, com ordem e disciplina. Quando a pessoa morre, então o espírito volta para Deus, o talento, a sabedoria
voltam para Deus. O corpo fica na terra, mas e a alma? Para onde vai a sua, a minha, a nossa alma? Só Jesus pôde falar sobre o que vem depois da morte. E é o que ele fala aqui, justamente nesse texto de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Então, são textos que mostram o que acontece com a nossa alma. O espírito volta para Deus. O corpo desce à sepultura e se junta ao pó. Mas e a alma? E a alma? A pergunta é, e a sua alma, minha alma? Para onde vai a minha alma? Para onde vai a sua alma? Só Deus poderia dar a resposta. E aqui ele dá a resposta para mim, para você, para todos nós. Havia um homem rico. Ele mostra que a riqueza do homem não é simplesmente o que ele possui, o que ele pega, o que ele toca, o que ele vê. Não. Mas os homens loucos, os poderosos, os reis, os presidentes, as autoridades máximas deste mundo, eles não veem assim. Eles não veem que a alma é a maior riqueza deles. Eles veem o poder de compra, o poder de mandar e desmandar. Esse poder que eles têm, para eles, é a maior riqueza. Mas não é. A maior riqueza, tanto o rico quanto o pobre tem. Tanto o homem mais rico do mundo, quanto o homem mais miserável do mundo, tem essa riqueza dentro de si. E Jesus fala com clareza, mostra com clareza o que aconteceu lá na Babilônia com o homem rico e com o mendigo Lázaro. O rico foi para o inferno, não foi porque ele era rico. Ele não foi para o inferno por causa da riqueza dele, até porque Abraão, os grandes heróis da fé, os que Deus escolheu, abençoou, eram ricos. Não todos, mas Jó, por exemplo, ele era um homem riquíssimo e era um homem de Deus, íntegro, reto, temente ao Senhor e que desviava-se do mal. Então, a riqueza de uma pessoa não está nas suas posses. A riqueza de uma pessoa não está na sua grandeza aqui neste mundo. A riqueza de uma pessoa está na sua alma, porque a sua alma é eterna, ela não morre. Uma vez você gerando uma criança, aquela criança passa a ser rica aos olhos de Deus, porque ela tem uma alma. E aquela alma vai viver a eternidade. A eternidade. Seja lá nos céus com Deus, seja no inferno junto com Satanás e todo o seu staff. Essa é a realidade. E ninguém pode ultrapassar essa realidade. Ninguém pode mudar essa situação. É o que está escrito. É o que Deus nos ensina nessa história do rico e do mendigo Lázaro. Eu tenho batido nessa tecla justamente para levá-los a pensar na sua alma. Para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua maior riqueza, que é a sua alma?
que é eterna. Porque o dinheiro, o poder, o linho finíssimo, a vida regalada, esplêndida que o rico viveu aqui, acabou com a morte. A miséria, a pobreza, a doença, as lambidas dos cachorros, nas feridas de Lázaro, tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Mas a alma de Lázaro permanece viva até hoje. Como a alma do rico permanece viva até hoje. Nenhum dos dois perdeu assim, se desfez a alma. A alma não morre. A alma não morre. Deus mostra isso aqui. Ou a alma vai para o céu, ou a alma vai para o inferno. Mas um dia ela vai ter um desses dois destinos. E isso só depende de cada um de nós, da nossa escolha. Nós falamos muito sobre aquele texto que Paulo fala que o homem, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Então, a pessoa tem o direito de errar, tem o direito de acertar. Deus nos dá esse direito. Até os anjos têm esse direito. Tiveram e têm esse direito de acertar ou de errar. Até os anjos. Porque Lúcifer quis errar. E ele errou por livre e espontânea vontade. E os demais anjos que o seguiram, a mesma coisa. Erraram por livre e espontânea vontade. Os que ficaram, acertaram e continuam servindo a Deus. A morte não foi feita para fazer o que tem feito neste mundo, levar todos. Não. A morte diz respeito à separação. Morte quer dizer separação. Deus, quando falou para Adão, olha, se comeres daquela fruta, morrerás, certamente morrerás, quer dizer, serás separado de mim. Separado. Então, morte não existe para Deus. O que existe é separação. A separação é eterna. Ou a sua alma vai ficar junta com Deus por toda a eternidade, ou a sua alma vai ficar junta com Satanás e todos os que rejeitaram e têm rejeitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso só depende da sua escolha. Então, o que para nós é morte, para Deus não, é separação. Jesus fala sobre isso. Jesus disse, quando vieram falar sobre Lázaro, que tinha morrido, Jesus disse, não, ele não está morto, ele está dormindo. Ele está dormindo. Vou despertá-lo. Jesus disse também, com respeito à vida e à morte, ele disse, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aquele que vive e crê em mim, aquele que vive em mim e crê em mim, vive de acordo com as minhas regras, as minhas leis, a minha palavra, nunca morrerá. Ele que falou isso, Jesus que falou isso. E Jesus, o próprio Jesus aqui fala do certo mendigo, Lázaro, e do homem rico. Tanto um quanto o outro foram separados deste mundo. Mas o rico ficou separado, está separado, vai continuar separado por toda a eternidade lá no inferno. Já o pobre mendigo Lázaro foi separado para viver a eternidade com Deus, lá no seio de Abraão. Entendeu, amiga e meu caro amigo?
Então, a morte não existe para Deus. O que existe é separação. Tanto faz uma palavra ou outra, mas você tem que saber que a maior riqueza que você tem é a sua alma. E ela vai ficar eternamente com Deus ou eternamente no inferno. Vai depender da sua decisão, da sua escolha. Vai depender do que você semear para ela, para a sua alma. Por exemplo, o homem rico, ele não olhava dessa forma, ele não via dessa forma. Então, ele vivia apenas a luxúria dele, a riqueza dele, a ostentação dele. Ele não pensava no futuro da sua alma, no futuro da sua maior riqueza, que era a sua alma. Ele gozava a vida esplendidamente. Já o pobre Lázaro não tinha nada a não ser a sua alma, mas a sua alma era tão rica quanto a alma do rico, e vice-versa. Só que ele, Lázaro, conservava dentro de si o temor a Deus, ao Deus de seu pai Abraão. Por causa dessa fé, Lázaro, quando morreu, ou melhor, quando foi separado do seu corpo, a sua alma foi direta foi imediatamente levada pelos anjos. Está aqui escrito, sua alma foi levada pelos anjos para o seio de Abraão, por causa da sua fé no Deus de Abraão. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo e deu a sua alma para resgatar as nossas almas. Agora, cabe a nós aceitar ou rejeitar aquilo que ele fez por nós. Muitas pessoas perguntam, bispo, eu quero receber o Espírito Santo, eu já fiz tudo, já orei, jejuei, fiz isso, fiz campanha e tal, e não aconteceu. Você fez de tudo, menos uma coisa. Você não fez o que Jesus fez pela sua alma. Jesus deu a alma dele pela sua alma, mas você não quer dar a sua alma para ele. Você não quer se sujeitar à vontade dele. Você quer continuar vivendo a sua vida de acordo com os seus caprichos, desejos. E aí fica difícil realmente você receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a grandeza de Deus dentro de nós, é o selo de Deus dentro de nós, é a garantia da eternidade dentro de nós. Então, isso, amiga e amigo, só depende de cada um de nós. E eu estou aqui para falar, ensinar, orientar, mas cada um tem que tomar a sua própria decisão. É uma coisa muito pessoal, individual. Amanhã nós vamos falar mais a respeito, agora, do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo foi dado? Por que ele veio ao mundo em substituição ao Filho dele, Jesus? Amanhã estaremos falando mais e a necessidade de todos receberem o batismo com o Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.